comigo em todo campo que eu for. A bandeira do preto e branco, símbolo do torcedor, em cruz de ouro, a nossa tava, construído com devoção. Nossa família unida tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira do preto e branco, símbolo do torcedor, em cruz de ouro, a nossa tava, construído com devoção. Nossa família unida tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira do preto e branco, símbolo do torcedor, em cruz de ouro, a nossa tava, construído com devoção. Nossa família unida tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor.
Uma boa noite a todos. Vamos iniciar agora a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista após a partida entre Guarani e Botafogo. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, a vitória não veio no estádio Brinco de Ouro, não sei se dá para colocar como justificativa 2 erros da arbitragem, o gol irregular da equipe do Botafogo e o pênalti que Gilvan acabou cometendo, o atleta do Botafogo, em cima do Bruno Sávio. Gostaria que você falasse sobre essas 2 situações e por que Lucão do Break não está conseguindo fazer os gols. Está faltando tranquilidade, está faltando um pouco mais de treino. Gostaria que você nos explicasse a situação do atacante. Bom, primeiramente, boa noite, né? Infelizmente, a gente não sai daqui hoje com a vitória, até porque trabalhamos para isso, gostaríamos de ter alcançado ela, mas fizemos um ponto, né? Até pela circunstância do jogo, pelo grande adversário que enfrentamos, uma partida extremamente equilibrada, uma partida difícil, contra um grande adversário, bem treinada também, e o Guarani, mediante todas as dificuldades, fez novamente um jogo equilibrado, organizado, como tem feito durante todo esse primeiro turno da Série B, e vamos seguir em frente dentro do trabalho. É lógico que a arbitragem hoje, infelizmente, também teve um papel determinante dentro da partida, né? Um gol claro, a mão do atleta do Botafogo no primeiro lance de gol e também uma penalidade também a nosso favor, também numa bola na mão, onde não foi marcado, onde a história do jogo talvez poderia ser diferente, porque a partir do momento que você sofre um gol irregular, muda-se toda a estratégia, o perfil da partida se altera e a gente teve que se adaptar a tudo isso, correr atrás do placar, conseguimos um gol logo no início do segundo tempo, tentamos buscar a virada, mas infelizmente hoje ela não foi possível. Acho que fechamos o turno de uma maneira satisfatória, uma pontuação boa, né? Haja vista que o Guarani, acho que desde 2016 ou 2017, nunca alcançou essa pontuação no primeiro turno, e o Guarani vai seguir trabalhando em busca dos seus objetivos, com tranquilidade, com os pés no chão, sabendo que tem condições de jogar sempre melhor, e a gente vai em busca disso a todo momento. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel... Não, é que eu esqueci de falar sobre o Lucão, que foi a outra pergunta, né? Também dentro do questionamento. Eu acho que assim, é um jogador que de área, é um finalizador. Hoje, acho que teve algumas oportunidades, infelizmente não foi feliz nas conclusões, mas como todo grupo, eu acho que erros acontecem, momentos melhores, oscilações também vão acontecer. O importante é que temos jogadores importantes, com características diferentes, que atendam às nossas necessidades, para que a gente possa ir forte e firme aí dentro desse segundo turno. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. A gente percebe nitidamente que o Botafogo ele entrou em campo para jogar no erro do Guarani, nas falhas do Guarani. Diante dessa necessidade de concentração, como é que você analisou a performance emocional da equipe? E você acha que para o segundo turno, qual será o peso da questão emocional para conseguir o acesso? Não, acho que no aspecto emocional a equipe se portou bem durante a partida, porque não é fácil você sofrer um gol da maneira como a gente sofreu, finalizando mais, temos mais posse de bola, jogando da maneira como o Guarani atua, jogando dentro do campo do adversário, e você sofre, lógico, um gol num erro nosso, com certeza, num erro coletivo, que isso não pode acontecer, a gente tem que procurar sempre trabalhar para diminuir esses erros, mas eu acho que a equipe se portou bem no aspecto psicológico, porque não se abateu com o resultado de momento, foi para cima, se organizou, nunca perdeu a organização, na verdade, né, mas foi mais incisiva no segundo tempo, voltou com uma postura melhor em termos de finalizar melhor as jogadas no último terço. Acho que a gente no primeiro tempo criou volume, criou intensidade até chegar próximo da grande área. E a gente, em momentos onde poderia finalizar, a gente optou por um passe, onde a gente poderia ter feito um cruzamento, a gente optou pela manutenção da posse de bola. Então a gente confundiu muito esses pontos no primeiro tempo, para que a gente não pudesse, talvez, ter criado até mais oportunidades pelo volume de jogo que a equipe apresentou. Mas do aspecto psicológico, nesse jogo especificamente, saiu daqui satisfeito com o que a equipe apresentou,
É lógico que agora o campeonato vai para uma reta final, são agora somente 19 jogos, né? O campeonato chegou à sua metade, o Guarani permanece numa colocação dentro de possibilidades de estar sempre alcançando os primeiros colocados. E o aspecto psicológico vai ser importante, porque nos momentos decisivos a gente tem que se manter frio, tem que se manter atento, concentrado, focado, para que a gente possa ter condições de estar sempre figurando nessas primeiras posições e no final brigar, quem sabe, por um objetivo maior. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. Lesões, suspensões e baixas atrapalharam o rendimento do Guarani nessa reta final de primeiro turno. São situações que fogem ao controle do treinador. Na sua opinião, é possível render mais mesmo com tantos problemas? Olha, eu acredito que a gente pode render mais, mesmo mediante os desfalques. Eu sempre acredito nisso, acho que o trabalho nosso no dia a dia é muito pautado em cima disso, da gente ser sempre melhor a cada dia. E é dessa forma que a gente sempre vem trabalhando com os atletas. É lógico que lesões, cartões são inevitáveis, estão acontecendo, vão continuar acontecendo. É lógico que a gente vai tentar, ao máximo, diminuir todos esses pontos para que a gente possa ter sempre o maior número de atletas disponíveis. É lógico que temos atletas importantes que estão fora e, com certeza, quando estiverem à disposição, a gente vai ganhar em opções, vai ganhar em força, tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo, e a gente espera o quanto antes poder contar com todos esses atletas à disposição, né? O Guarani fez um primeiro turno, 19 jogos, com 19 escalações diferentes. Então, é uma equipe que, mesmo com todas as dificuldades, teve um padrão de jogo, teve uma organização, soube jogar em cima da sua necessidade, em cima do seu objetivo. E essas alterações, na maioria dos casos, não foi por opção, mas sim por necessidade de momento, de situações que acontecem, de lesões, de cartões, mas é lógico que é um fato que chama a atenção, porque a gente não conseguiu repetir, não conseguiu dar continuidade em alguma escalação para que a gente pudesse estar sempre procurando um melhor ritmo, procurando um melhor entrosamento, mas tenho certeza que o trabalho está no caminho certo, ele está no rumo de um trabalho bem feito, e temos que continuar trabalhando com tranquilidade, com ainda mais foco, com ainda mais concentração, para que a gente possa sempre estar figurando nas primeiras posições. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Guarani não atingiu a metade da pontuação, que é o objetivo, né? 64 pontos na virada do turno. Mas qual o balanço que você faz sobre esse primeiro turno, com jogadores saindo, com muitos atletas no DM e outra, Daniel? Muitos cartões, muitos jogadores suspensos. O Bruno Silva é mais um. Como que você vê essa situação? Não é algo que deveria ser trabalhado para diminuir também? Bom, eu acho que assim, esse número imaginário que você colocou, eu acho que isso é um trabalho levantado não pela gente, né? Eu acho que o Guarani fez um primeiro turno consistente. Eu acho que a pontuação que o Guarani atingiu poderia até ter sido melhor em determinados momentos pelos os resultados que a gente não conseguiu alcançar, mas eu acho que de um todo, pelo início de um trabalho em cima, né, nós chegamos aqui há 3 ou 4 dias da estreia e fomos conhecendo o elenco durante o campeonato, as características dos atletas, os atletas foram entendendo a maneira da gente jogar, e o Guarani foi construindo essa postura que chama a atenção de todos no primeiro turno, com excelentes pontos positivos, a maneira como a equipe joga, é uma da equipe que mais cria dentro da competição, é o melhor ataque da competição, é uma equipe que jogou de uma maneira bastante satisfatória e que vem muito a tradição do Guarani, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência que existem muito mais pontos positivos do que negativos, mas lógico que existem pontos negativos que precisam ser trabalhados. Com certeza os cartões amarelos precisam ser diminuídos, e se a gente conseguir fazer isso, teremos com certeza mais atletas à disposição. O atleta citado, o Bruno, é um atleta fora da curva, porque jogou as 19 partidas e somente agora veio tomar o terceiro cartão amarelo, que acontece. É um jogador de contenção, muito contato físico, infelizmente em determinados momentos as faltas são inevitáveis, principalmente numa Série B, onde o contato físico e a força física dos atletas ela em determinados momentos predominante. Então, assim,
entendemos que esse número de cartões ele pode ser diminuído. Mas, de uma maneira geral, a gente termina o primeiro turno de uma maneira satisfeito com o que a equipe apresentou. É lógico que a gente sabe que tem muita coisa ainda pela frente, né? Vamos continuar trabalhando, porque a gente sabe que agora é uma reta final, as dificuldades elas tendem a aumentar, equipes que hoje talvez não estão nas melhores colocações tendem a crescer de rendimento, e isso é um fato que a todo ano na Série B acontece, em equipes que estão na parte de baixo da tabela, a tendência é aumentarem a sua pontuação, então a gente tem que também manter a concentração, aumentar o nosso foco para que a gente possa, lá no final, na arrancada final, ter condições de brigar por um objetivo maior. Ah, pois não. Washington Melo, Rádio Central. Boa noite, Daniel Paulista. Gostaria que você analisasse esse empate do Guarani, o gol do Botafogo irregular, um toque de mão. Se já tivéssemos o VAR, o gol certamente seria anulado. E você também gostaria que você fizesse um balanço, né, sobre a participação do Guarani no primeiro turno e a expectativa para o segundo turno da competição. Bom, boa noite. Prazer estar falando com vocês. Bom, eu acho que assim, o erro da arbitragem hoje foi determinante aí para a construção do resultado da partida, né? Um erro de arbitragem, uma possibilidade de penalidade para nós também a nosso favor não marcada, num lance muito parecido, inclusive, uma bola também que bate na mão do jogador do Botafogo e não foi marcado. A gente espera que agora, com a participação do VAR, esses erros diminuam, né? A gente não pode esquecer também que na última rodada contra o Goiás, o primeiro gol, o atleta também, apesar de ser um lance extremamente difícil pela rapidez e também pela proximidade, mas o atleta do Goiás também se encontrava em posição irregular. Então são dois lances aí que foram determinantes, que talvez nós poderíamos até ter construído uma pontuação melhor. Mas como eu já disse, eu acho que a gente nesse primeiro turno tem muito mais pontos positivos a explanar do que pontos negativos, mas com a consciência que esses pontos negativos eles precisam ser melhorados, eles precisam ser diminuídos para que a gente possa ter condições de brigar por um objetivo grande dentro da competição. Mas de uma maneira geral a gente sai satisfeito porque é um trabalho que, como eu disse, se iniciou basicamente em cima da estreia há 3-4 dias. Não é fácil para uma comissão técnica chegar e encontrar um grupo de trabalho como nós encontramos aqui, um grupo que tem qualidade, mas que se encontrava extremamente pressionado pela eliminação no Campeonato Paulista, e esse grupo entendeu a maneira como a gente trabalha, acredita no seu potencial, vem provando isso dentro da competição, e a gente espera que essa manutenção ela aconteça dentro do segundo turno para que a gente possa fazer também uma bela participação dentro da competição. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Boa noite, Daniel Paulista. Gostaria que você falasse um pouco desse jogo, se você ficou contente com o ponto conquistado, e também gostaria que você fizesse uma análise do Guarani no primeiro turno. Bom, como eu disse, nós trabalhamos para vencer. Acredito que fizemos uma partida equilibrada, consistente. Em alguns momentos fomos superior, em outros momentos o Botafogo equilibrou. A gente tem que reconhecer também a qualidade do adversário. Mas eu acho que a partida que o Guarani fez, mediante todas as dificuldades, foi uma partida boa. Poderíamos ter saído com a vitória, trabalhamos para isso, mas, como eu digo para os atletas, o momento que o campeonato ele vai agora para o seu segundo turno, para a sua parte final, essa equipe ela tem que ser bastante regular. Quando a gente tem que estar sempre, o dia que a gente não conseguir vencer, nós temos que trazer um ponto, porque esse ponto ele pode se tornar extremamente fundamental lá na reta final da competição. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. Eu queria saber qual foi o critério utilizado para tirar o Gabriel Mesquita e colocar o Rafael Martins, se foi psicológico, técnico, e gostaria de saber também sobre o Tony. Não ele especificamente, mas o que você quis com a entrada dele, já que ele não tem muito, nem a característica do Rodrigo Andrade e nem a do Índio. O que você tentou fazer ali durante o jogo com a escalação dele? Obrigado. Bom, primeiro sobre a substituição do goleiro, acho que o Rafael era o titular quando nós chegamos aqui, né? Iniciou a competição como titular, infelizmente por uma fatalidade acabou tendo que sair, né? O Gabriel assumiu, fez bons jogos. Agora, no nosso entendimento, por um período aí de análise durante todo esse primeiro turno, nós entendemos que era o momento novamente de dar uma oportunidade ao Rafael.
Não que o Gabriel esteja fora dos planos, pelo contrário, é um garoto que tem um potencial muito grande, vai continuar sendo trabalhado. Tenho certeza que, se nós precisarmos novamente dele, vai estar pronto para nos ajudar. Mas eu acredito que essa decisão em conjunto que nós tomamos que entendemos que o momento agora seria o momento do Rafael estar voltando, e foi por uma opção técnica que nós fizemos essa substituição. Com relação ao Tony, nós perdemos o Rodrigo, perdemos o Índio, perdemos o Persson, que era numa coerência, numa sequência lógica, os substitutos de imediato. O Tony também, mesmo voltando de uma lesão, mas já há um tempo trabalhando, já tinha tido a oportunidade na última partida de entrar alguns minutos, e pelo entendimento da característica do adversário, que tem dois volantes muito mais construtores do que destruidores, e nós precisávamos, em determinados momentos, tentar, com o Tony e o Andrigo, de serem jogadores mais leves, de um passe melhor, de uma qualidade técnica melhor, tentar construir melhor as jogadas pelo meio de campo. Então esse foi o nosso objetivo. Em alguns momentos funcionou, outros não, mas dentro de uma regularidade, acho que o nosso meio campo se portou bem dentro da partida. Salientar que a equipe adversária também de extrema qualidade dificultou o nosso jogo em alguns momentos, mas todos os atletas se empenharam ao máximo. E o outro atleta que a gente tinha à disposição, no caso, se optássemos por ele, era o Persson, mas com um atleta com uma característica um pouco mais... Persson não, desculpe, o Arcorce. Com um atleta com uma característica um pouco mais diferente, já mais um atleta de proteção, um atleta mais de destruição de jogadas, que tem também passe, mas que não tem talvez a chegada na frente, onde a gente entendia que nós precisávamos desse passe mais qualificado naquele último terço do campo. Por isso que a opção pelo Tony na entrada de frente na equipe hoje. Gustavo Biano, EPTV. Tudo bem, Daniel? Bem, queria que você fizesse sua análise. O time vira o turno com 30 pontos. Geralmente o segundo turno ele é mais difícil. Qual é a projeção que vocês fazem, né, para o segundo turno, para o Guarani de fato lutar aí pelo acesso? Olha, eu acho que assim, o Guarani vira o turno numa pontuação, como eu já disse aqui, a melhor pontuação que o Guarani já obteve, né, desde a volta à segunda divisão. Então, só por aí a gente vê que o caminho ele tá bem sedimentado, nós estamos no caminho certo. É lógico que existem muitas projeções de pontuação com relação quando se fala em acesso, quando se fala em segundo turno. Agora, isso vai variar de acordo com as rodadas, as rodadas em andamento, né? Esse número ele pode variar tanto para cima quanto para baixo, mas eu acredito que se o Guarani continuar, né, dentro dessa porcentagem de aproveitamento, se o Guarani continuar jogando da maneira como ele está jogando, conquistando os resultados que ele conquistou nesse primeiro turno, com certeza ele vai se tornar lá na frente um dos figurantes lá a estar brigando por essas 4 vagas. Mas é uma situação que com certeza vai ser desenhada aí pela sequência da competição, pelo desenrolar dos jogos. Nós temos que nos manter focado, nos manter determinado dentro das nossas condições, do nosso trabalho, sabendo o que a gente quer, sabendo o que a gente tem que fazer, para que a gente continue figurando nessas primeiras posições. O Guarani nunca se retirou desse ciclo ali de primeiros colocados, tem pontos positivos, melhor ataque, várias outras situações que podem ser de elogios, tem situações que precisam ser melhoradas, nós também reconhecemos isso, mas tudo dentro do esperado, né? Se continuamos trabalhando com os pés no chão, vai se iniciar agora um retorno extremamente difícil, já vamos enfrentar uma equipe que no momento se encontra extremamente pressionada, mas que tem um trabalho se iniciando também de um grande treinador, o Wagner. Então, assim, um jogo extremamente difícil, mas que vamos procurar recuperar os atletas na melhor condição possível, já que o período de intervalo entre esse jogo agora do Vitória e o próprio Operário já na volta é muito curto, e a gente vai ter que pensar bem na estratégia, pensar bem na recuperação desses atletas, para que a gente possa ter uma equipe fisicamente muito inteira para estar começando bem o segundo turno da competição. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, o Guarani vai terminar o primeiro turno, a primeira metade do campeonato, fora do G4.
O que o time precisa fazer de diferente e, principalmente, o que você precisa fazer de diferente para que o Guarani termine no final do campeonato dentro do G4 e conquiste o acesso à primeira divisão. Obrigado, boa noite. Eu acho que eu vou pegar o final das suas palavras, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que o final é o definitivo. É onde as coisas vão se resolver. Nós já entramos no G4, saímos, entramos de novo, saímos em determinados momentos aí do primeiro turno, mas isso é lógico que vale pelo aspecto moral, pelo aspecto psicológico, lógico, é sempre importante, quanto melhor a sua colocação, é importante isso, mas nós temos que estar no bolo dessas equipes que vão brigar pelo acesso, né? Então a gente não pode perder o nosso foco, não pode perder a nossa concentração, temos que continuar trabalhando principalmente em cima dos nossos erros, trabalhar principalmente também em cima das coisas positivas, onde a gente tem que buscar talvez novas variações, buscar novas maneiras de jogar. É lógico que a gente variou isso durante o primeiro turno, haja visto que são 19 escalações diferentes durante a competição, alterações que nós mudamos a maneira de jogar durante a partida, e isso é extremamente positivo. Então, vamos com tranquilidade, com muita concentração, para que a gente possa fazer um segundo turno, quem sabe, talvez até melhor que o primeiro. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Daniel, o primeiro tempo o Botafogo foi um pouco superior, mas você no intervalo, né, sem alterações, conseguiu dar uma mexida boa no time, o time voltou outro, conseguiu fazer o empate. O que você atribui, né, da mudança de atitude do primeiro para o segundo tempo? Eu acho que assim, a gente conseguiu corrigir um ponto que no primeiro tempo propiciou ao Botafogo alguns contra-ataques, e dentro desse contra-ataque eles encontraram até o primeiro gol. E isso nós conseguimos corrigir bem para o segundo tempo. E a partir do momento que a gente conseguiu corrigir bem, a gente não sofreu contra-ataque e se manteve com a postura no aspecto ofensivo de jogar sempre no campo do adversário e não deixar o Botafogo progredir nessas transições que ele acabou encontrando duas situações ali extremamente perigosas dentro do primeiro tempo. E no segundo tempo a gente conseguiu corrigir no aspecto também de posicionamento, né, de ajustar um pouco melhor o posicionamento da equipe nesse ponto para estar bloqueando essa condição do Botafogo. E no segundo tempo a gente cresceu muito no jogo, né, jogou mais em cima do adversário, mas infelizmente não foi suficiente para sair daqui com a vitória, mas vamos continuar trabalhando para que essa vitória ela possa vir na próxima oportunidade jogando dentro de casa. Bom, está encerrada então a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista. Obrigado, professor. O Guarani se apresenta nesta quinta-feira, próximo jogo, sábado, contra o Vitória em Salvador. Uma boa noite a todos. Boa noite, um prazer.